Boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo que nós nos reunimos para honrar e glorificar o Senhor. Vamos tomar os nossos lugares nesse momento. E vamos iniciar esse culto louvando ao Senhor. Eu queria convidar vocês para ficar de pé, para que a gente possa nesse momento louvar e agradecer a Deus, dizendo que a forte mão do Senhor sempre esteve presente e sempre estará presente em todos os dias da nossa vida. Vamos louvar ao Senhor. Papai do céu, muito obrigado pela minha família, pela mamãe, pelo papai, pela titia, pelo tio, pela vovó, pelo vovô. Em nome de Jesus, amém.
Vamos continuar louvando o Senhor. Eu gostaria de chamar vocês mais uma vez para a gente ficar em pé. E lá no Salmo 139, os versículos 7 em diante diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Essa é a nossa certeza, que em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, lá a mão do Senhor estará estendida. Então vamos cantar essa canção. Nas palmas, no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está, lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas
A tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. E segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva às bênçãos do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre todo louvor, todo louvor. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. E segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva às bênçãos do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre todo louvor, todo louvor. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos fazer agora a leitura bíblica que está lá em Salmos 3. Salmos 100, foi mal. De 1 a 3. Tá aí já? Todos juntos. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra.
Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, fazer a leitura agora, que está em 1 Tessalonicenses 5,18. Todos juntos. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Nesse momento, nós vamos fazer a nossa dedicação de dízimos e ofertas. Queria chamar o diácono que está escalado para que a gente possa participar desse momento. Graça e paz, vamos juntos adorar o Senhor e dizer através dessa canção, declarar o nosso amor por Jesus. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Sejam todos bem-vindos a esse lugar, casa de Deus. Cantamos, louvamos o Deus que se faz presente aqui, né? O Deus que vem na sua Shekinah, na sua nuvem de glória e desce aqui para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Meu primo está ali, né? Fernando, Elisama, Deus abençoe. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade, né? E porque Deus é fiel, Ele vai nos abençoando, né? Vai concedendo anos, vida, filhos, e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e quando chegamos à idade que o irmão Moreira, na sua experiência, né, alcançou, na sua sabedoria, Deus concedeu a ele mais um ano de vida, né? E queria chamar o nosso diácono, irmão Moreira. Cadê o irmão Moreira? Ele estava aqui, que eu vi, sumiu. Vamos procurar o irmão Moreira por aí, né? Enquanto ele está lá atrás, né? Nosso querido diácono, mestre, nosso professor do Velho Testamento, tem nos ensinado muito aqui com a sua presença aqui. E de alegria também, né? A minha esposa,
Dona Léa Alexandre de Lima, cheia da prata e do ouro aí, né? Ela vem desfilando aqui, dos pés à cabeça, né? Cadê Moreira? Moreira tá vendo ali, né? Vem pro lado de cá, Léa, para ficar perto aqui. Sobe aqui que... Cadê a irmã? Irmã Marlene, traga seu marido para cá, venha junto com ele para cá, esse casal abençoado. Venha cá que a gente vai tirar uma foto juntos, os casais. Venha cá, meu diácono, suba aqui. Pronto, tá aqui. Tá parecendo que fez a barba agora, né? Venha cá, irmã Marlene, fica aqui junto do seu varão. Aqui é maturidade, né? Experiência. E aqui a gente está caminhando para atingir a sabedoria desse casal aqui, né? Abençoado. Então a gente agradece a Deus por essas vidas, por essa mulher maravilhosa no meu caminho, na minha existência, né? E por esse casal lindo, né? Que está aqui conosco desde sempre, trabalhando, abençoando aqui esse lugar que é a casa de Deus, né? Já tirou a foto da gente aqui? Depois mande para a irmã Marlene para ela ver que ficou bonita. Vamos orar, né, rapaz? A gente se alegra, porque os anos vão passando, os cabelos já não tem mais nenhum branco, preto, ficou tudo branco aqui, transparente mesmo, né? Mas eu digo a você, né? O Senhor é bom e até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem abençoado e sustentado a nossa casa, as nossas famílias, né? Vamos orar, irmã Midian, em nome de Jesus. Oremos, maravilhoso Deus, Jesus amado. Como é bom, Pai, estarmos aqui em Tua casa, Te adorando na beleza da Tua santidade, Te cultuando, Senhor, porque entendemos que só Tu és o único Deus a quem devemos prestar culto. Obrigada, Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu zelo santo com cada um de nós. Obrigada pela semana de bênção, de livramentos, porque Tu és fiel e jamais nos desampara, está sempre caminhando conosco. Deus amado, agora queremos Te agradecer de uma forma especial, Pai, pela vida da Tua filha Léa, Senhor. Esta ajudadora do nosso pastor, que está sempre ao seu lado, cuidando, zelando também pela vida dele, da família, sendo uma mulher sábia, que sempre diz, eis-me aqui para Ti, ó Pai. Que Tu possa estar contemplando sua vida, Pai. Seus sonhos, seus desejos, que possam ser alinhados à Tua vontade para que se cumpra, para ser bênção na vida dela, Pai. Queremos também, ó Pai, Te agradecer pela vida e por mais um ano de vida que concede a Teu servo Moreira, Pai. Anos que eu sei que ele tem vivido de experiência contigo e creio que ele tem sido grato a Ti, porque Tu és com ele, jamais o desamparaste. Sempre na Tua fidelidade, Tu tens cuidado dele da forma mais linda que é a Tua maneira, Deus. Abençoa sua esposa também, que juntos eles possam continuar firme e forte em Teus caminhos. Que também, ó Pai, Tu possa contemplar o desejo e sonho deles, Senhor. Porque vivemos sempre, sim, com sonhos, desejos de realizar, principalmente a Tua vontade, Deus. Que ela possa se cumprir na vida dele, ó Pai. Agora, ó Deus, queremos também estender a Tua igreja, Senhor. Te pedir, ó Pai, pelo Teu povo que se encontra aqui nesta noite. Tu conheces a cada um de nós. Tu sabes, Senhor, de tudo que nos acontece. Tu conheces também os desejos de nossos corações. Que Tu possa, Senhor, no Teu tempo, possa estar também abençoando, agraciando a cada um de nós. Fortalece as famílias também, Senhor. Que essas famílias possam ter cada dia mais desejo de estar na Tua presença, de estar firme em Ti, Jesus, que és a nossa rocha. Cuida, Senhor, de cada um de nós, da Tua maneira, que é a mais linda. Também Te pedimos pelos enfermos, Jesus. Oh Deus, Tu sabes, Senhor, da luta que a minha irmã Mari tem passado, Deus.
Ah, Deus, que tu possa estar alentando o seu coração, confortando, renovando suas energias, Senhor. Cuida, Senhor, continua cuidando dela, Pai. Tu sabes, Jesus, como ela tem se sentido, Deus. Tem misericórdia da tua filha, Pai. Eu sei, Senhor, que tu vais completar a obra que já começaste na vida dela, Senhor. Porque tu és um Deus que dá a bênção por completo, Pai. Nós entendemos isto. Abençoa, Senhor. Cuida, Jesus, da tua maneira, dela e de seu esposo, Senhor. Tem misericórdia deles, ó Pai. Obrigada, Deus, mais uma vez, muito obrigada pelo teu grande amor. Agora, Senhor, recebe nossos dízimos e oferta como expressão do nosso amor e da nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos sair de perto aqui, para esse abraço é especial, né? Uma salva de palmas aí para esse casal tão abençoado, né? É amor para 110 anos. Quantos anos, Moreira? Quantos anos ele tem? 82. Amém. Deus abençoe esse casal lindo, né? A irmã Léa quer falar, né? Como se... As mulheres sempre mais ousadas, né? Hoje eu ganhei um presente e o rapaz veio me dar um presente. Aí me deu assim, eu digo, não, só se tiver beijo na boca. Só recebo com beijo na boca. Foi difícil para tirar o beijo na boca. Mas saiu. Salmo 103, né, é um dos salmos mais lidos, né, de gratidão ao Senhor. O Salmo 103, todos nós já conhecemos, mas é o Salmo de Davi que mais se assemelha à gratidão. E hoje eu vou fazer um relato com a irmã Ângela. Um histórico, viu, irmã Ângela? Vocês vão ter que ter paciência. Depois vai ter bolo, mas vai ter que ter paciência. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que exultai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Que essa palavra possa estar no nosso coração todos os dias, que a gente possa agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus porque eu tive o privilégio de nascer numa família abençoada, né? Seu Domingos e Dona Mãezinha, como era conhecida, Dona Leonilda, eram meus pais tementes ao Senhor quando eu nasci, e eu tive o privilégio de crescer numa família saudável, numa família que temia ao Senhor. E os irmãos que conheceram meus pais sabem do que eu estou falando, né? Que eles eram pessoas especiais, maravilhosas. Mas aí o Senhor, eles eram da Assembleia de Deus, né? Nós íamos todos para a Assembleia de Deus.
querendo ou não, ia-se embora, não tinha chance de ficar em casa. Né? Mas aí, aos 20 anos, eu retornei. Na adolescência, eu saí da igreja, né? Que tudo não pode. Eu era desobediente, queria fazer tudo que pode. Aos 20 anos, eu voltei, né? Fui evangelizada de novo, né, Marione? Pelo pastor Gilson, que teve uma paciência. Foi Ineus. E eu evangelizei Marione. Mas aí, 25 anos eu me casei com essa bênção. Eu digo a vocês, jovens, um conselho. O que Jesus diz em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas o Senhor acrescenta. Não pedi ao Senhor um marido, nem um namorado, mas busquei ao Senhor, estava lá. Não era Silvana? Eu e Silvana, lá nos cultos da rua. Eu era cantora oficial, saía do meu trabalho, trabalhava, não faltava um culto, porque minha mãe dizia assim: venha para casa porque você está cansada. Minha mãe era da Assembleia e eu dizia: meu descanso não é aqui, mãe, meu descanso é lá na glória. Ia para as atividades, aí o Senhor me deu a bênção, né, desse homem valoroso, esse marido maravilhoso que Ele me deu. Depois me deu essa menina aí que não gosta de ser mencionada, é minha herdeira. E aí o Senhor continuou fazendo proezas na minha vida. Né? Hoje eu faço 5.9, com essa carinha aqui, né, que os irmãos estão vendo. Glória a Deus, glória a Deus. É o Senhor que renova as forças. Mas agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez. Esse ano eu tenho muito que agradecer a Deus, né, por todos os livramentos, né, que a gente sabe que o Senhor faz e realiza, por ser o pastor amado da minha vida, que tem cuidado de mim e tem me levado a pastos verdejantes. Esse ano eu me aposentei, sou uma mulher aposentada, né? Recebi a bênção, viu, Anjinha? E eu só tenho a que agradecer a Deus, mas tudo isso foi porque o Senhor é bom o tempo todo, cuida de nós, né? O Senhor tem me dado saúde, mesmo tomando um monte de comprimido, né, Ângela? Mas o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me sustentado. E eu vou cantar uma canção que eu gosto muito dessa canção, porque ela fala justamente de que não foi meu mérito, nem foi o mérito nenhum de eu estar aqui, mas foi o sangue de Jesus que nos salvou, nos libertou. O sangue precioso de Jesus é que nos fez outra pessoa, mudou a nossa história, né? Ontem Ele esquece o nosso passado e hoje Ele diz que nós somos salvos, libertos, curados por Ele, e tudo isso nós agradecemos a Ele, que é dele, como diz Paulo, tudo vem dele, tudo é por Ele e para Ele seja todas as coisas. Eu vou dar um gole aqui na água do pastor, mas o pastor não bebe, eu vou beber por ele. O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor, Ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor, a todos que o feriu, lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado, que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história
fiz. Eu quero ser para Deus tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salva pelo sangue, fui curada pelo sangue, fui liberta pelo sangue, fui comprada pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, fui salva pelo sangue, fui curada pelo sangue, fui liberta pelo sangue, fui comprada pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus. Quero também agradecer a essa igreja, né? Que a gente sente o amor que vocês têm pela nossa família, por mim. Hoje eu ainda não tive tempo de agradecer os agradecimentos todos, as felicitações, mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez e faz e continua fazendo. E é essa família que a gente vai morar junto, né? No céu. Então é o sangue de Jesus que nos leva para o céu e que a gente possa cada dia ser grato a Deus, ter um coração agradecido, dizer a Ele o quanto nós precisamos depender dEle, né? Para que a nossa vida tenha sucesso e que a gente possa dizer como o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um de vocês. Amém. Amém. Temos essa semana, quinta-feira, temos nosso culto de oração. Nossos pequenos grupos estão de recesso, né? Mas quinta-feira estamos aqui reunidos orando, né? Orando uns pelos outros.
A gente quer, nessas quintas ou domingo, fazer um culto de gratidão. Eu não sei a data que o casal vai partir, né? E a gente quer fazer um culto de gratidão. Quinta agora, dá tempo? Ou na outra? Vocês estão por aqui no Natal ainda? Pronto. A gente faz isso aqui no dia 24. É com muito pesar, né, e alegria, né, que a gente vai agradecer a Deus pela vida do Nilson e pela vida de Marquele, que estão numa nova missão, né? Uma missão em João Pessoa, né? Que esse final de ano eles estão viajando para um trabalho, um novo desafio. E é isso aí, né? Parar por aqui, porque... E Marione vai dar os avisos das... Domingo nós temos Inspirar. Domingo a gente tem um dia especial aqui, né? Nossa igreja está fazendo 21 anos, né? 21 anos aqui nessa comunidade, 21 anos sendo uma comunidade de esperança, né? Proclamador de esperança, de vida. Então venham todos participar, convide, né? Cada um se comprometa a trazer um amigo, um parente, para estar aqui conosco, a sua igreja, sua casa, onde a gente está junto, onde a gente briga junto, a gente se abraça junto, a gente... família, né? Então venha participar desses 21 anos dessa comunidade aqui, e que cada um se comprometa a trazer um amigo, um visitante, para celebrar, né, essa data tão especial, domingo às 18h30, todos aqui reunidos, para celebrar mais um ano de vida da nossa igreja, dessa comunidade aqui, no bairro de Arthur Lundgren 1, né? Então, temos agora um relatório de missões, que Mariane vai dar, bem rapidinho, né? Para a gente... Graça e paz. Quando nós iniciamos a campanha missionária, né, de missões nacionais, nós tivemos um desafio que o pastor colocou em toda a igreja, de conquistarmos um alvo de R$4.000. E nós chegamos bem perto, para a glória do nome de Jesus, né? Cada grupo se deu o seu melhor, teve um desempenho maravilhoso. Eu gostaria de chamar aqui os líderes, mas novamente para nós orarmos comigo, que todos vinham comigo aqui se alegrar, e nós iremos orar, tá certo? Vou chamar a irmã das crianças, né? Natália, venha, Natália, foi pouquinho, mas venha, embora. Irmã Natália, amigos de missões, né, no caso, né? Os adolescentes com Laís, os homens, quem está responsável pelos homens? Regi? Cadê Regi? Regi veio não? Então vem o pastor, representar a Regi aqui. Quem? Cadê? Silvio, vem Silvio, então, aqui. Silvio. Midian, irmã Midian está conosco. A irmã Léa. A minha pessoa, a irmã Kelly também. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada uma de seus servos aqui presentes, né? Juntamente com minha pessoa, agradeço a Deus também pela minha vida e principalmente pelas pessoas que participam da nossa liderança, né? Do nosso liderandos, aliás, né? Que participaram conosco. Nós só alcançamos esse alvo porque estávamos à frente com pessoas que quiseram nos ajudar. Senão, não ia dar em nada, né, Léa? Mas glórias a Deus que nós alcançamos um alvo lindo. Nós vamos enviar algo bonito para os irmãos, para eles sentirem que nós estamos segurando a corda ainda. Não vamos soltar, só quando Jesus voltar,
que vai todo mundo subir. Mas, por enquanto, vamos fazer missões aqui. Tá? Os adolescentes tiveram um alvo de R$ 400 para a honra e glória do nome de Jesus. As crianças não se mobilizaram muito porque estavam no dia, lá em cima não foi com missões. Mira não soube direito e só teve R$ 10, mas é válido. A irmã Midian alcançou o alvo, que era de R$ 500, e conquistou o alvo de 530. Os homens tinham um alvo de R$ 500 e alcançaram um alvo de 550. A irmã Léa tinha um alvo de 500, conquistou um alvo de 640. A irmã Marione também tinha um alvo de 500, alcançou um alvo de 680. E a irmã Kelly teve um alvo de 500, alcançou um alvo de R$ 170. E tivemos um depósito em Pix de 250, que eu acredito que foi da igreja também que participaram, não é? Então, eu creio que de uma forma ou de outra, todos participaram. Quem comprou lanches, quem ficou devendo lanches, que a gente cobrava e nos pagava, e a gente ficava alegre. Vocês nem imaginam quanto a gente ficava alegre, viu? Porque a gente sabia que trazíamos as coisas, vocês compravam, mas depois pagavam. Então, isso é maravilhoso. Quando a gente vendia tudo, ficava tudo o quê? Feliz da vida, não era? E quando a gente cobrava, eu cobrava constrangida, meu Deus, mas cobrava, mandava recado. E os irmãos esqueciam, irmão, mas se preocupe não. E todos mandavam Pix, foi uma bênção. Então, todos vocês que se alimentaram, pagaram lanche para alguém, tudo isso, essas ofertas entrou dessa forma. Nós só temos a Deus a agradecer. E tivemos um total de R$ 3.230 para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer que a missão não acabou ainda, viu? Durante o ano todo, nós temos 3 missões. E vamos fazer durante o ano, 2 meses de cada missões. Então, que os irmãos se preparem. Pergunte a Deus de que forma você pode cooperar. Tá bom? No mês de março, iremos dar início de missões mundiais. Depois será, no meado do ano, será missões estaduais. E no final de ano, será missões nacionais. Amém? Que todos possam ser participantes. E eu gostei dessa forma, da ideia que o pastor deu. Foi bacana, todo mundo se mobilizou de alguma forma. Os PGMs estão todos de parabéns. Os irmãos dão valendo quando são convocados, viu? Nós pedimos, damos as sugestões, e os irmãos chegam juntos. E quem não chegou junto, nesse momento, procure ver de alguma forma no próximo ano, em nome de Jesus. Iremos orar juntamente com os irmãos, que vocês possam orar por todos nós, tá certo? Que às vezes não é fácil, a gente está pedindo, insistindo, mas nós temos que fazer para alcançar um alvo bonito desse. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, recebe, Senhor, neste momento, a nossa gratidão, Senhor, fruto dos nossos lábios, Senhor, que confessam o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui nesta igreja, que cooperaram, Senhor, pelas ofertas voluntárias também que chegaram, Senhor. Te pedimos uma bênção especial para a vida de cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que esse pequeno percentual, Senhor, venha servir para, juntando com os demais das Tuas igrejas, Senhor, preparar, cuidar do celeiro dos Teus servos que estão ministrando a palavra fora de seus lares, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Nos ajuda na próxima campanha, Pai, de março, em nome de Jesus. Eu só tenho a Ti, Senhor, a agradecer, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém, né? Estamos nos preparando para missões mundiais. O material já está aí para nós trabalharmos nesse alvo, né? Vamos
rapidamente aqui para a gente. A gente vai ler só um versículo e vamos meditar no Isaías 43, 13. Lembrando aos irmãos que hoje é o dia da Bíblia, dia que comemoramos esse livro sagrado, que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? E essa palavra, ela tem o poder de transformar, né? O poder de libertar. É através da pregação dessa palavra. Nesses momentos difíceis que nós vivemos aqui debaixo do sol, nós temos o conforto da palavra de Deus, né? Então, esse evangelho não é apenas letras, elas se transformam em vida naquele que crê, né? Essa palavra entra, penetra como uma espada de dois gumes, ela vai na mais profundeza da nossa alma, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? E se sabemos que essa palavra tem esse poder, nós temos o costume de fazer nossas devocionais, de lermos a Bíblia, de virmos para a igreja. Muitos irmãos em suas casas passam muitas horas assistindo pregações dos melhores pregadores do mundo, né, do nosso Brasil, e são muito cheios, né, de palavra, de mensagens, de canções, mas essa palavra foi nos dada para que a gente possa compartilhar. Há uma história que fala que o Rio Jordão é um rio que sai com seus afluentes, jogando água para todas aquelas regiões, e no final ele termina nas águas do Mar Morto. Ele distribui as águas para toda aquela região, e no Mar Morto ela fica, e ali ele morre, porque o Mar Morto ele não distribui água para nenhum local, né? Então, assim somos nós. Nós temos a palavra que foi nos dada, que nos foi revelada para que a gente possa compartilhar. Se você só quer receber, se você só quer ouvir, se você quer ouvir os melhores pastores e pregadores o dia todo e não compartilha a graça, a misericórdia, a bondade, a justiça desse Deus, a nossa vida se transforma como um mar morto. A gente só faz receber e não divide. A gente só faz acumular conhecimento e não compartilha, porque o poder desse evangelho, Jesus nos chamou quando ele disse: agora, depois que eu estou vivo, ressurreto, vão pelo mundo e preguem o meu evangelho a toda a criatura, porque o único palavra, a única ciência, o único conhecimento, toda a ciência humana, toda a psicologia, todo o conhecimento das inteligências humanas não é capaz de fazer o que a Bíblia faz, do que o Evangelho faz, transformar as pessoas em novas criaturas, né? Transformar o caráter, transformar o interior, libertar o homem e fazer dele um filho de Deus. Mas o profeta Isaías diz, né, um convite: a quem enviarei? Quem vai pregar por mim? E ele se prontifica. E Jesus falou: se nós nos calarmos, as pedras irão clamar, porque só esse evangelho tem esse poder de transformar a nossa vida, né? E que a gente se alegre em saber que essa revelação chegou até nós, por graça e misericórdia de Jesus Cristo. E rapidamente nós vamos transcrever alguns textos, alguns personagens da Bíblia, que fala o que Isaías está dizendo no capítulo 43, verso 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Que o Senhor nos faça compreender a sua palavra, né? Nos dando entendimento, né, do que Ele quer falar conosco aqui nesta noite.
depois de tantas canções, tantos gratidões, que Deus continue falando através do seu Espírito às nossas almas aqui nesta noite. A Bíblia, né? Ela traz relatos de muitos homens, muitas mulheres, de povos que viveram experiências profundas com esse Deus. E todas as Escrituras, João, no seu último capítulo, ele diz: Jesus operou muitos milagres que, se nós fôssemos escrever, não caberia nos livros. Mas o que está escrito aqui é para que você creia e, crendo, tenha vida em seu nome. Então, são experiências que nos foi entregue de homens que viveram seus momentos de alegrias, de revelações profundas, de milagres extraordinários, de quedas, de dores, de sofrimentos, mas em todos os momentos da vida desse povo, que é revelado na Bíblia Sagrada, nós vimos o agir de Deus, né? Nós vimos a boa mão de Deus. E Jesus vem falando, né, a respeito de que Deus, na sua revelação, Ele nos trouxe um fato. Jesus falou assim: no mundo nós teríamos aflições. E a gente vê relatos de homens aflitos, homens em diversas lutas e batalhas, homens desafiando tantas coisas, tantos desafios na vida desse povo, mas em todos os desafios e lutas, nós vimos o Deus agindo. Então Jesus fala: nós neste mundo encontraremos dificuldades, nós neste mundo encontraremos frustrações e decepções. E a gente pode trazer o primeiro personagem que a gente quer tratar de uma forma bem simplificada, é o José, né? José, nascido de uma promessa de Deus, ele foi odiado pelos seus irmãos, né? Quase que era morto pelos seus próprios irmãos da sua casa. Ele foi jogado numa cisterna, ele foi tirado de uma cisterna, ele foi levado como escravo e terminou lá no Egito. E lá no Egito, ele já estava trabalhando no palácio de Potifar, de Faraó, mas ali ele passou por uma provação, uma tentação. Pela sua fidelidade a Deus, ele foi levado para a prisão, né? Então, uma vida de muitas dificuldades, uma vida marcada por muitos sofrimentos, por um lugar que era a família de José, que deveria ser o lugar onde ele encontraria amparo, onde ele encontraria segurança, se tornou um lugar onde ele enfrentou as maiores dificuldades da sua vida. Nós temos a igreja, nós temos a família, e nós entendemos, né, que estes lugares, família, comunidade, igreja, deveriam ser lugares em que a gente se sentisse amparado, amado, mas como José enfrentou esses males dentro da sua própria casa, nós também temos muitas famílias que têm opositores dentro de suas próprias casas. Nós, como igreja, enfrentamos dificuldades, oposição dentro da nossa própria comunidade religiosa, que deveria ser uma comunidade de amor, de acolhimento, mas muitas vezes se torna uma comunidade, né, de desavenças, de preconceitos e muitas vezes comunidade que julga por demasiadamente as pessoas. Então José enfrentou tudo isso. José enfrentou esses momentos na sua vida,
nós também iremos enfrentar esses momentos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria comunidade, que é a Igreja de Cristo, mas nós somos essa Igreja de Cristo. E a Bíblia diz que apesar das oposições que se levantam, as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo, né? Porque a Igreja de Cristo, ela é conduzida em triunfo, porque quem nos conduz como Igreja de Cristo é o Senhor Jesus. Mesmo nas histórias que nós vemos, nesse aspecto que José está agora dentro de uma cisterna, José agora é levado como escravo. Como nessas condições nós podemos ver o agir de Deus? Como nessas condições tão difíceis, nós podemos perceber a presença de Deus na vida de alguém que seus próprios irmãos desejam matá-lo, que é levado como escravo, que passa por umas dificuldades tão intensas na sua vida, passa pelas prisões, passa por desafios tão grandes. Como poder enxergar Deus, a sua presença, o seu agir na vida de alguém que, se não conhecêssemos o final da história, nós diríamos o que a respeito da vida de um menino que é ameaçado de morte pelos próprios irmãos? Como perceber que a presença de Deus na vida desse menino que é vendido como escravo, que está na prisão lá no Egito, que passa por tantas noites e dias de sofrimento e angústia? Como perceber e entender o agir de Deus na vida desse homem? Nós podemos perceber que em toda a história bíblica, esses homens que enfrentaram grandes dificuldades, grandes desafios, havia a promessa da palavra de Deus, havia as revelações bíblicas dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. No meio da dificuldade, no meio dos desafios, no meio de tantos males e opositores que se levantam, há promessas da palavra de Deus, que você e eu, mesmo que o vale da morte esteja presente na nossa caminhada, há uma promessa, há uma revelação bíblica de homens que experimentaram vales de morte, experimentaram desertos, fornalhas, mas na conclusão das suas histórias, como o próprio salmista diz, o vale de morte não vai me causar medo algum, porque eu sei que Deus está presente nesse vale. Nós sabemos isso, mas nos momentos de dores, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós vemos o Jacó fugitivo. Jacó sai, aquele que depois de causar um impacto tão destruidor na sua família, junto com sua mãe, ele sai como alguém que roubou a primogenitura do irmão e vai fugitivo, chega em Betel, cansado, coloca uma pedra e vai dormir. E diz que ele sonhou a noite inteira com anjos subindo e descendo. O erro de Jacó. Mas ali, quando ele acorda, ele diz, em Gênesis 28, 16, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Jacó havia recebido uma promessa de Deus desde o ventre da sua mãe. E a gente vê um texto que disse que Deus vai agir. E Ele tem um propósito na vida de Jacó. Mesmo através dos erros que ele cometeu, que não era esse o caminho que Deus havia determinado para cumprir a promessa na vida deste homem, mas os caminhos foram diferentes por causa das escolhas humanas, mas Deus
não desamparou Jacó, não o abandonou, e lá como fugitivo, lá naquele monte, enquanto ele dormia, Deus estava ali cuidando dele, porque Deus tinha chamado Jacó para uma finalidade, para um propósito, assim como José, apesar de todos os percalços da vida, das dificuldades que ele viveu, Deus havia determinado que José haveria de governar o Egito. E nada pode impedir o agir de Deus. Por mais elementos contrários e opositores que se levantam, Deus vai estar sempre presente na vida daqueles que Ele chamou para um propósito. E não há quem possa impedir de Deus realizar os seus propósitos. Nós podemos ver no Novo Testamento, e nós vimos nas nossas próprias vidas, quando nós visitamos os irmãos enfermos, quando visitamos os irmãos que estão fragilizados pela dor da perca, pela dor da morte, do luto, do desamparo, das lágrimas, muitas vezes, em meio à crise, à dor, nós procuramos tentar enxergar a presença de Deus, mas a dor, o sofrimento, a perca, muitas vezes nos impede de compreender a promessa da palavra de Deus, que diz que eu nunca vou desamparar vocês, eu nunca vou deixar vocês sozinhos, mas muitas vezes, em meio ao vale do sofrimento, nós não conseguimos perceber que Deus está ali, assim como Jacó. O Senhor estava aqui o tempo todo, mas eu não sabia. E nós vemos quando Jesus veio, pregou a sua palavra, anunciou que ele precisaria morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, pregou, ensinou, mas muitos dos seus discípulos e seguidores, mesmo ouvindo essas verdades pregadas por Jesus, mas eles já tinham dentro da sua mente um desejo, uma perspectiva de que aquele era o Messias, porque Jesus curava, Jesus fazia milagres, Jesus acalmava as tempestades, Ele era o Senhor da natureza, era o Senhor do céu, da terra, da enfermidade, os demônios se prostravam diante dEle, Ele multiplicava os pães e as multidões ficaram admiradíssimas com seu poder, com sua manifestação sobrenatural, e os seus seguidores diziam: este é o Messias que nós esperávamos, esse é o Messias que finalmente vai nos libertar do jugo do Império Romano, esse é o Messias que chegou para reinar com sua justiça e com seu poder. Mas todas essas expectativas dos seus seguidores foram frustradas, causou decepções para muitos, porque a última cena que os seus seguidores, que tanto o seguiram, que tantos milagres viram ele realizando, a última imagem que eles guardaram ali foi o Cristo crucificado, foi o Cristo pregado na cruz. E o texto diz que ele fala que 2 discípulos, conhecidos como os discípulos de Emaús, que esperavam, ele diz assim, era nesses dias que nós esperávamos que ele iria libertar Israel do jugo de Roma. Nós acreditávamos, nós tínhamos essa esperança, essa expectativa, mas agora eles estão voltando para a sua terra, para a sua vida, porque no seu coração, a imagem que eles traziam era de um Cristo crucificado. E enquanto eles caminhavam, diz o texto que Jesus andava do lado deles, conversava com eles, explicavam as Escrituras, mas eles não conseguiram perceber que Jesus estava do seu lado. Por quê? Porque a dor, a decepção, as frustrações da vida, os sofrimentos humanos, muitas vezes, como esses discípulos, nos impedem de entender, de compreender a promessa de Deus. Eu nunca deixarei você, eu nunca estarei distante de você, eu estarei com você todos os dias, não importa as circunstâncias,
não importa as condições ou os erros que você cometeu, mas eu estarei com você todos os dias. Mas a dor, a frustração, os desânimos da vida nos fazem deixar de enxergar e acreditar na promessa de Deus. E esses 2 discípulos, como Jacó, não conseguiram perceber que Deus, o tempo todo, estava com eles. Então, nesse contexto, a vida, os abandonos, os sofrimentos, nós vemos claramente em cada hospital que a gente vai, em cada lar de pessoas cansadas, de famílias praticamente destruídas pela dor, pelas drogas, pelo sofrimento. Há uma desesperança tão grande, né? São lágrimas de dizer e questionar: por que, Senhor? Ou o que nós escutamos: por que o Senhor parece que nos abandonou? Então, os discípulos de Emaús, como muita gente, muitas vezes não consegue perceber o agir de Deus na sua caminhada, na sua história. Então, nós sabemos que essas dificuldades nos impedem de enxergar a presença de Deus. Mas Jesus vai nos lembrar que a Bíblia constantemente vem nos dizendo que os problemas da vida vão se levantar contra nós, mas jamais poderão nos vencer, jamais poderão nos destruir. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E o apóstolo Paulo, para complementar essa realidade, dessas verdades bíblicas que a palavra de Deus trazendo para a nossa história, para a nossa caminhada aqui debaixo do sol, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, diz: apesar de todas estas coisas que vivemos, apesar de todas as lutas que passamos, apesar de muitas vezes não compreender, não entender, não perceber o agir de Deus na nossa vida, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou, pelo amor que nos abençoa, pelo amor do Cristo que é revelado na sua palavra. Nós temos essa verdade, essa revelação bíblica, que o apóstolo Paulo, enchendo o coração de gratidão a Deus, saber, por causa do amor de Cristo, somos vencedores, por causa da promessa da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que enche o nosso coração de esperança. O apóstolo Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essas promessas estão no livro sagrado. E nós precisamos não viver daquilo que vemos, mas daquilo que a palavra nos revela. Nós precisamos crer. Como o próprio Paulo diz, né? Nada nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. Nada será capaz de nos derrotar, nada será capaz de nos destruir, porque nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. E esse precioso sangue de Jesus Cristo, ele nos dá a garantia e a certeza do que o profeta Isaías diz no capítulo 43, ele diz assim, no verso 1: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel: não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Presta atenção,
no que a revelação bíblica traz para nós. Imagine eu e você, pessoas pecadoras, imerecedoras de qualquer dádiva de Deus, sem merecimento algum, nós somos chamados, aquele que te criou, aquele que te formou, e diz para mim e para você: não tenha medo, eu resgatei você. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, nós fomos selados com a promessa do Espírito Santo em nossas vidas. Quando a gente vê e escuta essas mensagens bíblicas, essa revelação que essa palavra nos traz, é uma promessa de Deus tão intensa, tão grandiosa, que agora Deus não está só apenas ao nosso lado, Deus não está apenas conduzindo a nossa vida, Deus, por causa desse sangue de Jesus Cristo, por causa do resgate que Ele nos trouxe para sermos dEle, como o próprio Isaías diz: não tenha medo, eu resgatei, eu chamei você, você é meu. É Deus falando para o homem pecador como nós: você é meu, eu te chamei, eu te resgatei, eu te redimi, e agora perdoei todos os teus pecados, tirei todo o peso de culpa que te levava à condenação, e agora Ele diz: você agora foi batizado, você foi selado, você foi imergido no Espírito Santo que agora habita em você. É a palavra, é a promessa de Deus para a nossa caminhada aqui debaixo do sol. É a promessa de Deus para enfrentarmos os desafios dessa vida, é saber que Deus nos chamou, nos resgatou, nos redimiu e diz para mim e para você: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas vivas. Deus, na nossa vida, Ele inclui os rios, Ele inclui o fogo, mas Ele também promete na sua palavra que essas águas não vão nos afogar e que esse fogo não vai nos queimar. Nada pode destruir aquele que Deus chamou, que Deus resgatou e que Deus disse: agora você é meu. Nós somos esse povo, o que ouvimos a palavra da verdade, o que cremos nesse evangelho, e agora, perdoados e redimidos e resgatados, nós pertencemos a esse Deus, e nós caminhamos agora em triunfo, porque o apóstolo Paulo já nos declara na sua palavra que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos essas pessoas que sem merecimento, somos pecadores como Jacó. Na crise familiar de José, nas crises familiares que nós vivemos, há um Deus presente para resgatar, para transformar, e esse evangelho, essa Bíblia Sagrada, a sua palavra tem um poder para transformar, para mudar vidas, para mudar caráteres, para transformar qualquer impossível, porque o apóstolo Paulo declara: eu não me envergonho dessa palavra, porque eu sei o poder que ela tem para transformar a vida humana. Então, nós somos pessoas, podemos dizer, que nem a fornalha, nem as águas podem nos destruir. Por que a gente declara isso? A gente sofre, a gente pega doenças como qualquer um, somos sujeitos às crises, somos sujeitos às depressões da vida, passamos por toda sorte de sofrimentos humanos, mas, como nós já dissemos, em todas essas coisas somos vencedores, porque nós temos uma esperança, né? Nós temos uma certeza, uma promessa que está revelada aqui nessa Bíblia Sagrada.
Continuando com José, José agora passa por um processo de tentação. Ele está no palácio do faraó, trabalhando para o faraó, e ele é tentado, né, pela esposa. Mas a fidelidade de José a Deus é tão intensa. A sua perseverança de não desagradar a Deus, de fazer tudo para agradar a Deus é tão intensa, que na vida de José, as coisas extraordinárias que aconteceram na vida deste homem, tudo isso, Deus realizou as promessas na vida deste homem, porque este homem soube permanecer fiel e resistir às tentações que veio sobre a sua vida. Porque nas condições que ele viveu, que ele passou, ele tinha todo motivo, né, para desistir, para pecar, mas ele não abriu mão das promessas de Deus, da sua palavra. Nós somos tentados, como José foi, mas a palavra de Deus nos diz: não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas o Senhor é digno, está escrito aqui em 1 Coríntios 10:13, não veio a vocês tentação senão humana, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar, mas quando vocês forem tentados, Ele lhes dará o escape para que vocês possam suportar. Então nós não temos nenhuma tentação vem sobre nós, que Deus não vai permitir que aquilo que venha na nossa vida, na nossa casa, não vai permitir que seja além daquilo que a gente possa suportar. Nós caímos muitas vezes porque nós somos infiéis a Deus. Deus sabe até onde a gente pode alcançar, Deus sabe até onde a gente pode suportar, e Ele não vai permitir na vida dos seus filhos, diz o texto do apóstolo Paulo, nada acima do que ele possa suportar. E quando não, Deus vai mandar o escape para que ele seja vencedor daquilo ali. Então, se nós hoje, muitas vezes estamos caindo na tentação, nos deixando permitir ser levado pelo prazer, pelo pecado, pela desobediência a Deus, não é porque Deus é culpado, né? Não é porque a igreja teve culpa, não é porque, mas é porque nós, como José, ele resistiu, ele foi fiel. Você recebe a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você precisa se revestir das armaduras de Deus para resistir ao dia mau. Não dá para ser crente, entrar numa guerra espiritual sem oração. Não dá para ser crente e não vencer a tentação sem meditar na palavra de Deus, sem ouvir o Espírito falar através da sua palavra. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos viver uma vida de oração, nós precisamos nos santificar a cada dia, para que possamos resistir ao dia mau, ao dia da tentação. Então José, este homem, nos ensina a compreender que Deus agiu o tempo todo para cumprir o propósito na sua vida, né? E para a gente concluir, nós temos um servo de Deus chamado Jó, que passou por todas as dificuldades que eu acho que nenhum ser humano, né, conseguiria suportar aquilo que esse homem suportou. Perdeu todos os bens, perdeu a família, perdeu a saúde, ficou jogado num canto da sua casa com um caco de telha raspando as suas feridas, os seus filhos mortos, sua riqueza morta, as pessoas, seus amigos, a esposa pedindo para que ele amaldiçoasse Deus e morresse. Ele passou por todos os vales de morte e dificuldade, mas no final de toda a sua jornada, nos seus embates com Deus,
não compreendendo aquilo que estava acontecendo com ele, ele diz algo muito maravilhoso no capítulo 42, ele diz assim, numa conversa com Deus, depois de Deus revelar a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania a Jó, ele diz: eu bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos que Deus tem para a tua vida, irmão, né? Os projetos que Deus tem para a tua vida. Os opositores podem se levantar, mas nada pode impedir o que Deus tem para realizar na tua vida. Nada pode impedir os propósitos de Deus para os seus filhos que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele resgatou e diz: agora você é meu, né? E o que Deus tem para você, mesmo em meio a todas essas dificuldades que parece que Deus está longe, como foi na vida de José, parece que Deus não está agindo, parece que Deus se afastou e não está chegando, mas o tempo todo Deus esteve ali sustentando você, guardando você, guiando você nos seus caminhos. E depois de tudo o que José passou, nós terminamos vendo um homem que foi fiel, um homem que perseverou, um homem que decidiu obedecer a Deus apesar de, e no final, no capítulo 50, no verso 20, ele diz: todos os males que planejaram contra mim, Deus o tornou em bem. Tudo que se levantou contra mim, tudo que vocês tentaram contra mim, Deus tornou em bem. Para quê? Para que agora eu pudesse abençoar vocês e preservar a vida de vocês. Então, concluímos com o que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão debaixo do seu propósito. Que Ele nos abençoe nesta noite, que Ele nos encha da sua graça, do seu entendimento, e a gente possa meditar dia e noite nessa palavra. Homens como nós, homens que choraram, homens que caíram, homens que foram fiéis, outros que Deus levantou, outros que Deus resgatou, são homens, são experiências vividas, para que a gente possa aprender com esses homens. Talvez não errar como eles erraram, mas que a gente possa ler, meditar, viver desta palavra, desse livro santo, e não fique apenas ouvindo, não fique apenas o dia todo ouvindo rádio, televisão, palavra de Deus, meditando, enchendo-se de Deus, e você faz o que com tudo isso que você recebe? Transmita, viva, brilhe, para que as pessoas, através dos seus atos de boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não seja um mar morto na vida, né? Só recebendo e não distribuindo, porque essa palavra chegou até você, chegou a sua casa, Deus chamou, Deus resgatou, Deus perdoou, Deus disse agora: para mim e para você é meu. Não tenha medo, não fique desesperado, porque por mais dificuldades que surjam na nossa caminhada, nós somos, a gente pode dizer, indestrutíveis, porque nada pode nos derrotar, porque se a morte nos alcança, Jesus diz: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. O último inimigo a ser derrotado é a morte. E Jesus Cristo, por meio do seu sangue, Ele decretou: onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, porque tragada foi a morte em vitória. Nosso Cristo venceu, e isso está revelado aqui nesta palavra, isso está escrito nesta revelação bíblica, para que a gente possa crer, e crendo, tenha vida em Jesus, crendo, tenha paz no coração, crendo, tenha esperança no coração,
crendo, a gente possa viver como o apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por causa do amor de Cristo que nos amou. Vamos ficar em pé para a gente concluir o culto desta noite, cantando uma canção ao Senhor, né? Adorando ao Senhor. Pedindo a graça dele, né? E eu digo aqui a irmã Neide, né? Se porventura ela vai nos assistir, lembre-se, né? O tempo todo, Neide, né? A gente não pode chegar até aí, mas saiba que Deus, o tempo todo, Ele está agindo a seu favor. Ele está o tempo todo juntinho de você, Ele sustentando, assim como vai conduzir a sua vida, assim como vai conduzir a sua história, assim como está hoje, né? Levando o Nilson para uma nova missão, né? Ele vai conduzir, Ele vai proteger, Ele vai cuidar, Ele vai fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos nas vidas de todos aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Vamos louvar o Senhor. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Essa é a Bíblia. Esses são os personagens. Eu te chamei, eu te remi, eu te resgatei. Você é meu. Guarda essa palavra no seu coração. Seja fiel a esse Deus, que Ele vai cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério, para a tua casa, para a tua família.
Porque em nenhum momento, por mais tenebroso de trevas, de vale de morte, você nunca estará sozinho. Deus está com você. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, por estes homens que viveram experiências tão intensas, Senhor, tão profundas. Homens que passaram pelo vale da morte, mas nas suas experiências eles aprenderam a confiar em Ti e diziam: eu não tenho medo algum, porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Homens que perderam a esperança, iam caminhando desanimados, abatidos, e Jesus vai ao encontro resgatar. Pessoas que passaram por amarguras e sofrimentos e decepções, e Jesus chegou lá: eu estou aqui, eu estou presente para mudar a história, para curar as feridas. Ah, Senhor, Tu és o Deus presente em todas as circunstâncias. Eu te peço em nome de Jesus. O João Vitor voltou para o hospital hoje, Senhor, com mais um problema, né? Agora é o coração. Vai ao encontro desse menino, Pai, de tantos sofrimentos, de tantas lutas, de tantas dores vividas, ó Pai. Vai ao encontro, Senhor, de João Vitor nesse hospital, Senhor. É muita dor, Jesus. Mas eu sei que quem sustentado ele é a Tua mão, Senhor. Vai onde a Neide está agora, Senhor. E ela sinta o abraço de Deus agora, dizendo a ela: eu estou aqui, Neide, você não está sozinho nessa luta. E que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra, que é a verdade que liberta, alcance a tua casa com transformação, com cura, com libertação. Que todos os opositores, que todos os demônios que tentam destruir a tua casa, o teu lar, que nesta noite, pelo poder da palavra, caiam todos por terra, e tua casa seja um lugar de paz, de alegria, um lugar onde Jesus reina, onde a palavra de Deus tem um poder de cura e de transformação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Tem um bolo ali na frente para os irmãos passarem ali e comerem, né?